Com vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Aí Contínuos, né? A gente estava aqui esperando um ok. Gente, então só conferindo mais uma vez, né? Áudio e vídeo, ok? Tá ok? Ok. Tá top. Ótimo. Qualquer coisa, vocês podem interromper a gente aí e falar, tá bom? Se der uma travadinha, a gente volta aqui um pouco, tá? Tá ok. Muito bem, Qualquer coisa a pessoal. gente comunica. Tá bom, obrigada, Tati. Inicialmente, a gente queria agradecer o convite do Kairos. A gente fica muito feliz. Falo por mim e pelo Hyang também. Estar aqui com vocês é uma honra para nós. Kairos é um grupo top e exemplo para nós também do Evangelho Vivo. E tá aqui do lado do Hyang, né? Que é minha dupla, minha metade. Então, não tem nada mais feliz e gratificante para nós do que poder estar aqui com vocês. A gente fica muito feliz. Antes também queria agradecer pela serenata, que eu vou falar que nós ganhamos ontem à noite. O Tá vendo, Hyang? Você não quis me atender. Tá vendo? Puro, velho. Peraí. A internet tá ruim também. É rolo, só pode Você ser. não quis me atender ontem. Ô, Raiz, você acredita que ela achou que nós tava tonto? Claro, óbvio. Depois eu vou compartilhar os áudios nas redes sociais pra vocês verem se eles não estavam aparecendo. Eu passei aperto na Raiz, falei que tinha uma coisa muito importante pra falar. Falou que era urgente, eu falei que tem alguém morrendo, não pode. Mas a gente queria muito agradecer pelo carinho que vocês têm com a gente. Vocês podem ter certeza que esse carinho, esse amor é recíproco, né? A gente tem um carinho imenso por vocês. E antes, para quem não nos conhece, nós vamos nos apresentar rapidinho, né? Como de costume. Eu sou a Raisla, sou irmã do Hyang, tenho 27 anos e fiz o 32º Cursilho Jovem Feminino em 2014. Estou aí, pessoal, estou aí, né? Todo mundo já me conhece também. Também fiz o 32º Cursilho Masculino Jovem, né? Também em 2014. Eu e a Raiza, nós fizemos o cursilho juntos, né? E com a graça de Deus, de lá para cá, né? E que assim seja para o resto de nossas vidas, o cursilho não saiu das nossas vidas, né? E a gente fica muito feliz, né? De estar aqui conversando com vocês, né? Falei com a Tati que tinha 1 milhão de pessoas, né, mais capacitadas e melhores para estar aqui conversando com vocês. Mas o que mais me atrai no movimento de cursilho é isso que a gente sempre tem que aprender, né? Esse processo de formação constante que a gente sempre tem que estar para a gente poder, né, cumprir com o nosso objetivo, né? Cumprir com a nossa promessa que a gente fez para Cristo, né? No dia do nosso cursilho, no dia que a gente recebeu essa cruz, né? Cristo disse que contaria com a gente, né? E eu acho muita ingratidão da nossa parte se a gente fizesse o contrário, né? Se a gente corresse quando a gente fosse chamado. Então, o que depender da gente, né? A gente não vai dizer não para Cristo nem para o movimento por si. Muito feliz, pessoal, estar aqui com vocês, né? Bom, é isso aí. E hoje a gente tem uma proposta um pouquinho diferente para vocês. É um olhar diferente que nós queremos trazer aqui hoje. Quando a Tati nos chamou, ela falou com a gente sobre a história de apresentar alguns santos para vocês, né? Só que não. Eu e o Hyang, nós queremos aqui hoje trazer a história de 2 pessoas, de uma mulher e de um homem. Quando a gente fala santo, parece algo tão longe, né? Parece algo tão distante, tão impossível da nossa realidade. Fala, nossa, porque ele foi santo, porque ela foi santa, então justifica. Então isso parece muito longe de nós. E é esse caminho, é esse olhar que nós queremos trabalhar aqui hoje. Porque aqui nós vamos trazer a história de uma mulher e de um homem
que viveram e passaram por situações extremamente semelhantes e, se não for iguais, às que nós vivemos hoje. As que nós passamos hoje, para nos mostrar que essa santidade não é algo impossível da gente alcançar. Porque o nosso objetivo, sim, é a santidade. Mas aqui hoje nós estamos trilhando um caminho de santificação. Aqui, tudo que nós vivemos, nós aprendemos, estamos aqui para nos formar e buscar a santidade. Mas o nosso caminho que nós trilhamos hoje é a santificação, né? É o que nós buscamos hoje. E como exemplo, nós vamos trazer aqui uma mulher e um homem que, sim, futuramente se tornaram santos, mas que hoje eu vou apresentar essa mulher para vocês. Essa mulher que ela se chamava Mônica. Essa mulher, ela nasceu no ano de 331, 332, não tem estudos exatos sobre o ano de nascimento de Mônica. E ela faleceu em 387. Então, essa mulher, Mônica, viveu 56 anos. Bom, nessa vida de Mônica, aconteceram várias coisas. Ela nasceu numa família nobre. Ela nasceu no norte da África, lá em Tagaste. Hoje é a atual Argélia. E ela nasceu numa família nobre. Só que, como acontecia muito antigamente, Mônica foi criada por escravos. Tinha muito isso, né? Os escravos dos nobres cuidavam dos filhos. E Mônica foi assim. A família dela, além de nobre, era cristã. Então, ela já nasceu num berço cristão. E ela foi seguindo essa tradição. Os escravos que a criaram, eles também tiveram esse cuidado de seguir com ela essa tradição cristã. E Mônica, ao longo de sua vida, foi crescendo nesse meio cristão com uma fé invejável, né? Ela tinha muita confiança em Deus. E também, como de costume na época, tinham aqueles casamentos arranjados, né? E com Mônica também não seria diferente, que penso, né, gente? Uma família nobre, ela tinha que manter a sua nobreza. Então, arranjavam uma pessoa de outra família nobre para que eles não perdessem seus títulos e seus nomes e tudo mais. E assim foi com Mônica também. Eles arranjaram um casamento para ela com Patrício. Patrício também vinha de uma família nobre, só que Patrício não era nada fácil, gente. Meu Deus, que homem difícil, tadinha. Mônica casou-se com Patrício, que era um cara extremamente rude, extremamente violento e completamente contrário às doutrinas cristãs. Ele era pagão. Patrício não tinha essa vivência cristã que Mônica cresceu. E casou-se com ele. Desde que se casou, Mônica rezava pela conversão do seu marido. Ela não desistiu por ter se casado com um homem pagão, né? E ela rezava muito. Com Patrício, ela teve 3 filhos. Ela teve o primogênito, Aurélio, o segundo, que se chamava Navígios, e a terceira, que era a caçulinha, que era Perpétua. Bom, cada filho tem uma personalidade diferente, né? O primogênito, ele seguiu muito os passos do pai. Eita, não foi batizado. Aurélio seguiu uma doutrina pagã. Ele também não seguiu esse caminho cristão, o que era uma decepção imensa para Mônica, né?
que, como mãe, assim como toda mãe, quer ensinar para os seus filhos o caminho de Deus, né? O caminho e a doutrina que ela sabia que era para o bem. Perpétua, que era caçula, já seguiu os passos da mãe, né? Ela era cristã e ela seguiu o caminho religioso. Então, ela virou uma religiosa perpétua, que também ajudava muito Mônica, né? Nesse caminho. Pois bem, pessoal, nessa toda a vida de Mônica, ela teve muitas decepções com o filho, com o primogênito, Aurélio, e com o marido. Aurélio foi um filho muito custoso, meio revoltado. Já teve uma vez, conta-se que Mônica proibiu o Aurélio de entrar em casa para tentar, nessa tentativa de educação mesmo, né, do seu filho. Então, ele saiu de casa muito novo, com 17 anos, foi estudar e foi viver uma vida completamente desregrada. Ela, como mãe, que não cansava de rezar pela conversão da sua família, também não esquecia de Aurélio, seu filho primogênito, né? E Aurélio tinha 17 anos quando Patrício faleceu, quando seu pai morreu. E Mônica, nas suas orações, 1 ano antes do seu marido falecer, ela alcançou a graça dele se converter. Conta-se que Patrício se converteu, foi batizado, virou um cristão 1 ano antes de falecer. Essa era uma graça de Mônica, que ela tinha conseguido alcançar desde quando se casou, que ela não cansava de rezar. Só que foi mais ou menos na mesma época que Aurélio saiu de casa. Então, nesse caminho, ela não cansava de rezar para ele. Num desses momentos que ela se encontrava muito perdida, extremamente perdida, rezando pelo seu filho, ela foi num bispo. Ela foi no bispo, na igreja, extremamente perdida, e pediu orientação. Falou, olha, não aguento mais, o que eu faço? Eu já cansei de rezar e ele não se converte. E olha que interessante a fala do bispo. A orientação do bispo para Mônica foi a seguinte: continue a rezar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Olha que forte, olha que pesado para a Mônica. Ela poderia perder o seu filho por N fatores. Para o mundo, para os vícios. Ela poderia perder ele por N motivos. Mas ela nunca perderia ele por rezar por ele e por chorar por ele. Pode demorar, mas as lágrimas de Mônica, daquela mãe que não se cansava nunca de rezar pelo filho, ela iria ser escutada. E foi essa orientação do bispo. E isso serviu de inspiração para a Mônica. Falou, poxa, sou mãe, eu não posso cansar de rezar pelo meu filho. Entra no nosso conversa, pega a imagem aqui, aquelas imagens que eu te mandei aquela vez, por favor. Então, ela não cansava de rezar por ele. E, gente, esse processo de oração de Mônica, sabe quanto tempo que durou? 33 anos. Gente, vocês têm noção o que é você rezar 33 anos por uma graça que você queria alcançar? Ela viveu 56 anos. Desses 56, 33 ela rezou pela conversão da sua família e do seu filho. É muito tempo. É muita confiança em Deus. E ela nunca cansou de rezar. Com a graça, como Deus não falha nunca, e Deus sabe o seu tempo e a hora certa de tudo, Santa Mônica, uma vez,
numa das suas conversas com Aurélio, que agora pode falar, né? Aurélio, gente, Aurélio é Aurélio Agostinho, que ele chama, né? Daqui a pouco nós vamos entrar nesse nome mais conhecido como Agostinho. Então, depois de 33 anos de oração, Mônica consegue mais uma graça, que foi a conversão de seu filho. E nesse meio tempo, um pouco tempo depois da sua conversão, eles tiveram uma conversa. E essa conversa ficou eternizada num livro que Agostinho escreveu. O Riang vai citar mais sobre ele, não vou entrar muito nesse assunto. Mas Mônica ficou doente. Tinha uma peste na época e uma febre muito forte acometeu Mônica. E numa dessas conversas ela fala para Agostinho a seguinte coisa, gente, olha que bonito. Meu filho, quanto a mim, já nenhuma coisa me dá gosto nessa vida. Não sei o que faço ainda aqui, nem porque ainda cá estejo, esvanecida já a esperança desse mundo. Por um só motivo, eu desejava prolongar um pouco mais a vida. Ver-te católico antes de morrer. Deus concedeu-me esta graça superabundantemente, pois vejo que já desprezas a felicidade terrena para servires ao Senhor. Que faço eu, pois, aqui? Mônica vivia por um único objetivo, que era a conversão de sua família, conversão de seu filho. A partir do momento que ela conseguiu essa graça, ela já não tinha mais por que estar aqui, por que viver, sendo que a maior graça da vida dela já tinha sido alcançada. Que bonito. E 5 dias depois dessa conversa, Mônica ficou muito pior, mas totalmente desapegada das coisas terrenas e desse mundo. Mônica disse para os seus filhos a seguinte frase: enterrai este corpo em qualquer parte e não vos preocupeis com ele. Só vos peço que lembreis de mim diante do altar do Senhor, onde quer que estejas. Esse foi o último pedido de Mônica, antes de morrer. E aqui eu deixo ela como exemplo. Mônica, depois de morrer, ela foi canonizada em 1153. Olha que demora, né? Morreu em 387. Foi canonizada em 1153 pelo Papa Alexandre III. E aí sim se torna Santa Mônica. E Santa Mônica hoje se torna um exemplo para nós de perseverança, de confiança. E quantas vezes nós temos uma graça que nós desistimos. Às vezes a gente reza e quer as coisas no nosso tempo. E a gente reza e pede uma semana. Fala, cansei, Deus não me escuta. E a gente desiste. Sendo que pode ser que uma graça venha triplicada no tempo certo, no tempo de Deus. Então aqui eu deixo para vocês o exemplo de Santa Mônica. Que nós sejamos perseverantes na fé e confiantes no amor de Deus. Que a gente saiba que no tempo certo, no tempo dele, as obras vão acontecer na nossa vida e as graças que tanto esperamos, elas vão ser alcançadas. Mas agora eu vou passar para o Riang, para ele contar um pouquinho a história desse filho de Santa Mônica. Isso aí, né, pessoal? Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho agora de
Santo Agostinho, né? Que não era santo, mas durante toda essa caminhada na vida dele, né, nos deu um grande exemplo. Então vamos lá, né, gente? Como a Raíza disse, ele chamava Aurélio, né? Aurélio Agostinho. O primeiro nome de Santo Agostinho era Aurélio. Ele nasceu em Tagaste, né? Uma cidade, como a Raíza disse, no norte da África. E ele era o filho primogênito, né? O pai dele chamava Patrício. E ele era pagão, como a Raíza disse, né? A mãe deles, Mônica, né, que mais tarde se tornara santa, era uma cristã fervorosa. Porém, como diz o ditado, né? Tal pai, tal filho. Infelizmente, Agostinho, na época, ele seguiu os caminhos do pai, né? E não se importava com a religião, com a fé, né? Ele seguiu o exemplo do pai de pagão, né? Durante a infância, gente, né, de Agostinho, Mônica, né, ela queria, né, que ele se tornasse um cristão, né, de carteirinha. Só que Mônica ainda percebia que a hora de Agostinho ainda não tinha chegado, né? Mônica sentia isso, tanto que ela adiou o batismo dele, né, com medo de que ele profanasse, né, esse sacramento. Muito novo, né? Então, com 11 anos, ele foi enviado para estudar literatura latina, né? E algo na época, gente, que distanciaria ele mais ainda da fé cristã, né? Porque a literatura latina na época, ela praticava as crenças do paganismo romano, né? Que era local na época. Pessoal, como a Reza disse, né? Com 17 anos, ele foi enviado para Cartago, né? Para estudar retórica, né? Retórica, gente, nada mais é do que a arte de falar, né, de se comunicar bem, de se expressar bem, de se argumentar bem. Resumindo, era a arte da palavra. A partir daí, né, que ele foi enviado para estudar a arte da retórica, que começou a busca pela verdade na vida de Santo Agostinho, né? Olha que interessante, né, gente? Guarda bem essa parte, que vai ser um ponto crucial, né, da nossa mensagem. Ao estudar um livro, né, Agostinho estudando um livro de Cícero, né, Marco Túlio Cícero, que era na época um grande filósofo, né, romano, um grande dominador da arte da retórica, né, era exemplo para Agostinho naquela época. Ao ler um livro de Cícero, né, que dizia assim, dizia uma coisa, que Agostinho pegou aquilo ali para si e tomou posse, né? Ele dizia que quando ele encontrasse a verdade em algum lugar, ele largaria tudo e seguiria essa verdade. Então, o grande dilema da vida de Agostinho, né, era a busca incessante pela verdade. Ele não acreditava que tudo ali ao redor dele era aquilo ali. Para ele tinha alguma coisa muito mais além, né, algo muito mais profundo. Ele queria saber o que era aquilo ali, né, em que verdade aquilo ali se baseava. Embora, né, ele tenha crescido ali ao lado de Mônica, né, com todas as crenças cristãs, por mais que ele tenha recebido formação cristã, né, de Mônica, ele passou a seguir várias doutrinas diferentes, né? Eu fico pensando, pessoal, vai imaginando aí, né, isso tudo um adolescente de 19 anos, né? Pensa alguém que vocês conhecem com 19 anos, com tanta inteligência e capacidade de questionamento que Agostinho tinha, né? E daí, né, mesmo ele não acreditando, né, nessa doutrina cristã, ele resolveu seguir uma doutrina, né, que chamava maniqueísta, né? Esse nome esquisito, né? O que era, né? Seguir essa doutrina maniqueísta. Eles enxergam, quem segue essa doutrina, enxerga o mundo apenas de duas formas, com o bem e o mal. Ou seja, o nosso corpo, né, a matéria era mal, era ruim. E o espírito era bom. Ou seja, toda a nossa vida terrestre era pautada nas coisas ruins. E a gente só alcançaria a graça na vida após a morte, quando a gente encontrasse com Deus, né? O que é negado, obviamente, por nós cristãos, né? Que a gente pode viver, sim, a nossa vida terrena em plena graça com Deus, né? Então, era um pouco contrário, né, do que a doutrina cristã falava naquela época. Além disso, né, ele se tornou hedonista. O que é hedonista, né?
era uma outra doutrina que tinha o prazer como fim absoluto da vida. Olha para você ver, né? Ele seguia uma doutrina que pregava o prazer como fim absoluto de tudo, né? A partir daí, gente, que começou a vida desregrada de Santo Agostinho, né? Muita farra, muita promiscuidade, né? E aqui eu vou abrir um parêntese aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, né? Que é do Santo Agostinho, vocês estão vendo aí, né? O título dele é Confissões. Deixa eu chegar mais perto aqui, né? Gente, é um livro fantástico, né? É impressionante porque ele foi escrito, né, pelo próprio Santo Agostinho e é muito bacana a forma que foi escrito, porque ele contava a história da vida dele, só que como ele já tinha se convertido, né, ao escrever o livro, aí ele justificava as ações da época dele, embasando que ele ainda não conhecia Jesus, né? É sensacional, né? Eu recomendo todo mundo ler esse livro. Ele tem aqui uma escrita muito bacana, né? Vale muito a pena ler. Eu vou citar um trechinho aqui, né? A gente estava falando, né, que Agostinho começou a seguir essa doutrina hedonista, né, que pregava o prazer como fim absoluto. Isso aqui são palavras dele, né? Alguns trechos do livro aqui que a gente vai ler. Olha para você ver que bacana, pessoal, palavras dele. Quantas vezes na adolescência ardia em desejos de me satisfazer em prazeres infernais, ousando até entregar-me a vários e tenebrosos amores. A minha beleza definhou-se e apodreci a vossos olhos, né? Ele contando para Jesus, né? Por buscar a complacência própria e desejar ser agradável aos olhos dos homens, né? Mais um trechinho. Eu afastava-me para mais longe de vós, e fazíeis vista grossa. Arrojava-me, derramava-me, espalhava-me e fervia em minhas devassidões, e vós em silêncio. Ó alegria que tão tarde encontrei! Vós calado, e eu afastar-me cada vez mais de vós, buscando constantemente estéreis semente de dores, com aviltante soberba e desinquieto cansaço, né? A justificativa dele era que ele fazia tudo e Jesus para ele estava calado, né? Jesus para ele não falava nada. Só que acredito eu que no barulho que ele vivia do mundo, talvez Jesus estava falando com ele por muitas das vezes, né? E esse caminho que ele resolveu seguir o impossibilitava de escutar Jesus, né? Então, vamos continuar, né? Gente, só que aqui me chamou uma atenção, né, quando eu comecei a estudar sobre Santo Agostinho, que, às vezes, quando a gente estuda, né, ouve falar sobre Santo Agostinho, a primeira coisa que vem na cabeça da gente era um santo, né, que se converteu, que vivia na farra, nas loucuras e tal, e pá. Só que, gente, sim, né, fato, né, que acabei de ler aqui, próprias palavras dele, só que o Santo Agostinho se destaca pela sua incessante busca pela verdade, né? Ele não ficava quieto, né? Alguma coisa o incomodava ele, né? Então, beleza, né? 2 anos depois, né, que ele foi para lá estudar, né, ele conheceu uma mulher, né? Uma mulher cartaginense, né? Uma mulher da vida, né? Podemos assim dizer, naquela época. E com essa mulher, ele teve um filho, né? Chamava Adeodato, esse filho, né? Olha para vocês verem, o relacionamento deles durou 13 anos, né? E muitas vezes no trecho desse livro aqui, ele falava que ele era completamente fiel, né? Então, ele tinha essa vida desregrada, mas ele foi fiel, né? A essa mulher durante esses 13 anos que eles viveram juntos, né? E durante todo esse tempo, né? Mônica, como a Raisa disse, não se cansava de rezar, né? Vou ler aqui um outro trecho rapidinho também. Olha que bonito, né? Que Santo Agostinho fala sobre Santa Mônica, né? Palavras dele também. Mas vós, lá do alto, estendestes a mão e arrancastes a minha alma desta voragem tenebrosa, enquanto minha mãe, vossa fiel serva, junto de vós, chorava por mim, mais do que as outras mães choram sobre os cadáveres dos seus filhos. É que ela, com o espírito de fé que adotastes,
via a morte da minha alma. Santo Agostinho, na época, percebia isso, né? Ele percebia o sofrimento de Mônica, só que somente no final ele foi entender, né? Ao se converter, ele foi entender a profundidade desse sofrimento dela, né? O quanto uma mãe orava pela conversão de seu filho, né? E o tempo foi passando, né, gente? O tempo foi passando e Agostinho, né, por admirar essa arte da retórica, tornou-se um grande professor, né? Foi reconhecido, né, na região toda, só que ainda alguma coisa incomodava Agostinho, né? Ele ainda não estava satisfeito, né, por todas essas doutrinas que ele seguia, ele ainda não estava satisfeito, né? Ele achava que ainda tinha alguma coisa, que aquilo ali não era verdade absoluta. Aí, então, ele aproximou-se, né, de uma outra doutrina, né, que chamava ceticismo, né? Esse é um nome mais comum, né? A gente escuta falar, né, mais vezes. Resumindo, o ceticismo, né, gente? Ele prega que o espírito humano, né, ele não é capaz de atingir nenhuma certeza a respeito da verdade. Olha para vocês verem, né? Essa doutrina prega que nós, né, nunca seremos capazes de atingir nenhuma certeza a respeito da verdade. Olha que ponto Santo Agostinho chegou, né? Ele passou por diversas doutrinas, ele falou assim, não tem, a gente por si só, nós não somos capazes de conhecer a verdade. Então eu vou para essa doutrina do ceticismo que ela prega isso, né? Nós nunca seremos capazes, né, de conhecer a verdade, né? Enquanto humanos, né? Nesse tempo também, só que, cara, Santo Agostinho era massa demais, né? Isso aí que me incomoda, né? Mesmo assim, ele sabia que tinha alguma coisa, gente. Parece que tinha alguém falando com ele lá no fundo do ouvido dele, né? Assim, não é isso ainda, Agostinho, não é isso, né? Pode continuar procurando que essa verdade, essa não é a verdade que você está procurando, né? Na época, né, existia um bispo, né, que era... Ele chamava Ambrósio, né? Ele lecionava em Milão, né? Mais tarde também se tornou santo, né? Santo Ambrósio de Milão. E ele era também um grande dominador da retórica, né? Ele falava muito bem, né? Ele dialogava muito bem. E Agostinho, ao saber disso, foi atrás desse bispo, mas não interessado nas doutrinas religiosas cristãs, né? Ele estava interessado em aprender com ele, né? Essa arte da retórica, em admirar ele. Então, beleza, né? Aí, antes de Agostinho se converter, né? Antes dele conhecer esse bispo, né? Ele se separou dessa mulher dele, né? Após 13 anos de relacionamento, né? Depois disso, ele se separou, mesmo o pai se envolveu com outras mulheres. E aí, depois, ele foi se convencendo, né? A verdade sobre Jesus Cristo. Após conhecer esse bispo, né, após ficar mais com ele, né, escutar as pregações dele, ele foi conhecendo a verdade sobre Jesus Cristo pelas pregações de Santo Ambrósio de Milão, né? E sua mãe, ao mesmo tempo, não passava de orar, não deixava de orar por ele, né? E essa parte é muito bacana, né, que se trata esse momento agora que eu vou falar, se trata exatamente da conversão de Santo Agostinho, né? Em uma dessas pregações de Santo Ambrósio, né, após escutar essas pregações, Agostinho foi para um jardim, né, que se encontrava na igreja ali próximo, e começou a meditar lá. E durante essa meditação, né, agora eu vou ler aqui mais um trecho da parte, que ele fala sobre essa conversão, né, aqui, ó. Assim que ele conversou com o bispo, né, ele foi para esse jardim, e aqui eu vou ler esse trecho que fala. Olha vocês que bonito, ó. Quando que por uma análise profunda arranquei do mais íntimo toda a minha miséria e a reuni perante a vista do meu coração. Levantou-me uma tempestade que arrastou comigo uma chuva torrencial de lágrimas. Eis em que estado eu me encontrava. Assim ele falava e chorava, né? Oprimido pela mais amarga dor do coração. Olha que interessante. Eis que de súbito ouço uma voz, vinda de uma casa próxima. Não sei se era de um menino ou de uma menina. Cantava e repetia frequentes vezes. Toma e lê. Toma e lê.
A partir daí, né, Santo Agostinho, né, a única coisa que veio na cabeça dele é que ele tinha que, Jesus falava com ele naquele momento, para ele abrir a Bíblia e ler o primeiro capítulo que aparecesse na frente dele, né? E ele voltou, né, e abriu, né, numa das epístolas, né, de São Paulo Apóstolo, que se tratava da conversão de São Paulo Apóstolo, né? E falava dessa forma: não caminheis em glutonarias e embriaguez, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis a satisfação da carne com seus apetites. Agostinho, impressionado com aquele bispo, se retirou, escutou uma voz, Jesus falando com ele, pedindo ele para abrir a Bíblia e ler a primeira passagem que ele encontrasse, né? Ele abriu numa das epístolas de São Paulo, falando da conversão, e esse trecho que eu li, né? Pessoal, então, depois de tantas buscas incessantes pela verdade, de tantos casos amorosos, Agostinho finalmente rendeu-se à coerência da mensagem de Jesus Cristo. Ele encontrou em Jesus o que não encontrava em nenhuma outra filosofia, nenhum outro mestre, né? Assim, naquele momento, ele e o filho dele, né, então com 15 anos na época, eles foram batizados, né, lá por Santo Ambrósio, lá em Milão. A partir daquele momento, né, de conversão de Agostinho, ele se dedicou à vida do filho, à formação cristã, na fé, né, estudando e guiando ele. Só que por uma infelicidade, né, o filho dele, com apenas 15 anos, veio a falecer, né? Isso foi um choque para ele. Ele resolveu, então, voltar para Tagaste, que era a cidade natal dele, e durante esse caminho de volta, infelizmente, Mônica faleceu, né? E Santo Agostinho menciona nesse livro também as maravilhas que eram quando ele dialogava com Mônica a respeito de Jesus Cristo, né? Agostinho, ele conviveu muito pouco tempo com Mônica depois de convertido, né? E ele conta que era um alimento espiritual para ele conversar com a mãe dele sobre Jesus Cristo, né? Voltando para Tagaste, né? Sepultou a mãe dele lá, sepultou Mônica lá em Tagaste, e a partir dali ele optou a seguir a vida religiosa, né? Ele fundou uma comunidade monástica, né? E a partir dali começou a tomar esse rumo religioso na vida dele, né? Naquela época, né, em Hipona, uma cidade próxima ali a Tagaste, existia um bispo, né? Ele ficou sabendo, né, da fama de Agostinho e chamou Agostinho para participar com ele, né, de umas pregações e viajar com ele. Esse bispo já estava mais velho, né? E ele, vendo essa sabedoria de Santo Agostinho, ordenou Agostinho como sacerdote, né? O que tornou o que ele ficou muito feliz, né? E as pessoas daquela cidade ficaram mais felizes ainda com essa decisão desse bispo. Logo depois, esse bispo veio a falecer e ele foi condecorado bispo de Hipona, né? Ele ocupou esse cargo durante 34 anos, né? Escreveu vários livros, né? Praticou muita caridade, foi aclamado como doutor e pai da igreja, né? Santo Agostinho faleceu, né? Ele faleceu feliz, né? Por causa da força da igreja, né? Que Hipona tomou naquela época, né? O tanto que a igreja se fortaleceu, né? Mas também um pouco triste porque naquela época estava tendo muitas invasões, né? Muita perseguição à igreja, né? Então ele morreu em 28 de agosto, né? No ano de 430. Pessoal, o que mais me encanta em Santo Agostinho é que ele teve um processo de conversão diferente dos santos que a gente conhece. Acho que a gente pode falar que foi um processo de conversão intelectual, né? Nessa busca incessante pela verdade, né? Ele nunca se cansou, né? Ele, por mais que seguia diversos caminhos, ele sabia que aquilo ali não era verdade absoluta, que ele encontrou a verdade absoluta somente em Jesus Cristo, né? Ele começou com 17 anos, que durou aos 32 anos. Com 32 anos, depois de vencer várias doutrinas, ele se rendeu à mensagem de Jesus.
E assim ele fez quando ele prometeu com 17 anos, né? Que quando ele encontrasse essa verdade, ele largaria tudo e seguiria. Foi o que Santo Agostinho fez, né? Largou tudo e começou a seguir Jesus, né? Pessoal, o propósito disso tudo, né, que a gente comentou aqui, já caminhando para a gente finalizar, é que nós não podemos ser cristãos sem a gente abraçar a verdade. Se você ainda buscou a verdade e não encontrou, é porque você não buscou o suficiente. Se você está buscando a verdade e não encontrou essa verdade em Jesus, é porque você ainda não buscou o suficiente, né? Que sejamos como Santo Agostinho, né? Que nós nunca nos cansemos de buscar a verdade. Pode durar até 30 anos, né? Mas que a gente encontre essa verdade em Jesus Cristo, né? Isso aí, gente, que a gente separou para vocês aqui, né? Um pouquinho da história de Santa Mônica e Santo Agostinho. Foi um resumo, né? A intenção não era contar tudo, porque são 400 páginas, né? É difícil resumir isso tudo em 3 folhas ou 20 minutos, né, de reunião, 20 mil, 20 da Raiz, é difícil, né? Mas que a gente tentou resumir um pouco para que vocês instiguem mais a curiosidade sobre esses santos e pesquisem, né? Recomendo muito a leitura desse livro, né? Muito bacana, né? Muito gostosa a leitura. Além da gente conhecer mais a vida de Santo Agostinho, né? Ele cita muito sobre Santa Mônica. E o principal, né? Que a gente siga esse exemplo, né? Que mesmo jovem, ele conseguiu ficar em dúvida sobre os questionamentos do mundo e conseguiu encontrar a verdade em Jesus Cristo, né? Que nós também procuremos essa verdade somente em Jesus Cristo, né? Que os prazeres do mundo não nos afligem, né? Isso aí, gente. Né, Raiz? Acho que é isso, né? A gente queria agradecer de coração a presença de todo mundo e o convite mais uma vez. E que, na verdade, foi mais gratificante para nós. Com certeza. Né? Porque isso também nos instiga nessa formação, né? Também não conhecia com tantos detalhes a história de Mônica e de Agostinho. Então, isso para nós também é uma felicidade imensa, porque eles se tornam para nós também exemplos. Né? É isso. Obrigada, viu, pessoal? Muito bem. Que maravilha, gente. Eu falo que cada sábado, cada história de um santo a gente surpreende, né? A gente escuta principalmente Santo Agostinho, a gente escuta muitas frases, muita coisa assim, mas não fazemos ideia, né, de toda a história. Muito lindo mesmo. Santa Mônica é um exemplo aqui. Na minha família, a gente tem muito devotos de Santa Mônica para persistir na oração, né, Raisla? Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada aí por dedicar esse tempinho, né, em estar conosco aqui nesta tarde de sábado e trazer para nós essa história tão maravilhosa, para que nós possamos ser como eles, né, perseverantes mesmo na oração e na busca incessante pela verdade. Eu adorei, muito obrigada mesmo, foi muito lindo. Alguém quer fazer algum comentário sobre o que a gente ouviu? Alguma coisa que chamou mais atenção? Ou uma pergunta para apertar o Yang, a Raisla? Eu adorei, viu? Eu não sabia dessa história da Santa Mônica do Santo Agostinho, não. Não é interessante. Pode falar, Joel. Parabéns aí, Yang Reisler, né? Pela a reunião aí. É que nem a Reisler falou aí, né? Será que nós conseguimos rezar 33 anos, que nem Santa Mônica rezou? É difícil demais, né? Muito importante isso aí. E parabéns mais uma vez aí, pela reunião. E o que eu acho mais interessante de Santo Agostinho é que depois da conversão dele, ele contribuiu muito para a doutrina da igreja, né? Justamente
ter passado por todas essas doutrinas, o que mostra para nós que nada é por acaso, né? Deus quis que ele passasse por essas doutrinas totalmente ao contrário, por várias, porque tudo isso fez parte do processo de conversão dele, né? Talvez ele não ia ter contribuído tanto para a igreja depois se não tivesse passado por outras. E eu já ouvi falar muito, eu não ia dar tempo de falar sobre isso, né? Mas tem muitas doutrinas que foi Santo Agostinho que desenvolveu e que faz parte da nossa doutrina hoje, né? Então, se não fosse ele, talvez nossa fé seria diferente. Nossa fé não, nossa doutrina, né? Cenário bacana esse seu, hein, Laís? No fundo aí. Gostou? Mais algum comentário, gente? Raisla, Yang, para a gente encerrar, queria pedir vocês para fazer uma oração final para nós. Pega, às vezes no seu celular. Peraí, então, gente. Não. O melhor é quando assim, as pessoas colocam a gente nessa... Aperta a gente assim na hora, a gente tem que resolver, entendeu? Não, não é para apertar, não, Raisla. É uma oração simples mesmo, só agradecendo. Vocês viram aquelas orações que eu postei lá junto? Oração de Santo Agostinho, Santa Mônica? É verdade. Se vocês quiserem que eu coloque alguma delas aqui na tela para rezar Pode, coloca na tela. Estou até procurando ela aqui no Instagram. A gente tá pegando ela aqui, mas... bem ruim. Deixa eu procurar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui também, entendeu? Qual delas primeiro? Ou vai rezar só uma? Achei aqui lá isso também. Né? Pode rezar ou você vai colocar aí? Vou colocar também. Então, top. E todo mundo acompanha junto, né? Isso aqui é áudio, né? Então, vamos lá. Santo Agostinho, cheio de dignidade, de amor fervoroso e brilho incansável, ampara-nos e protege-nos da infelicidade, do perigo, da calúnia, dando-nos sabedoria, discernimento, calma e presença do amor divino. Não permita que nos distanciemos da doutrina de Deus, de quem o amor ardoroso e supremo eterniza na nossa vida. Santo Agostinho poderoso, abençoa cada um que lhe procura no momento de socorro, de nostalgia e falta de direção. Santo Agostinho, realiza milagres por nós, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Assim seja. Amém. Vamos aqui na oração de Santa Mônica. Aí. Mas colocando aí, nós acompanhamos juntos. Ó esposa e mãe exemplar, Santa Mônica, tu que experimentastes as alegrias e as dificuldades da vida conjugal, tu que conseguiste levar à fé teu esposo Patrício, homem de caráter desregrado e irracível, tudo que chorastes, tanto e oraste, dia e noite por teu filho Agostinho, e não o abandonastes, mesmo quando te enganou e fugiu de ti. Intercede por nós, ó grande santa, para que saibamos transmitir a fé em nossa família, para que amemos sempre e realizemos a paz. Ajuda-nos a gerar nossos filhos também a vida da graça. Conforta-nos nos momentos de tristeza e alcança-nos na Santíssima Virgem, Mãe de Jesus e Mãe nossa, a verdadeira paz e a vida feliz. Amém.
Mas brilhou aí, Laís. Então é isso, né, gente? Vou dar os recadinhos aqui. O texto da Érica, né? Sábado e domingo às 3 da tarde e todos os dias na madrugada. E, Raíssa, vai ter live amanhã? Vocês sabem? Tati, ainda estou para confirmar a live de manhã à tarde. E tem reunião do Evangelho Vivo, viu? Só para te atropelar um pouquinho. Não, pode fazer o convite aí para o pessoal, então. Top, né, gente? Reunião amanhã, 9 horas, né? Pelo Zoom também. A gente vai mandar o link para a Tati, né? A Tati está lá no grupo lá e ela repassa para vocês aí. Né? Vai ser muito bacana, vai ser uma reunião diferente, né? Muito diferente do que a gente está acostumado a fazer, né? Quem vai conduzir vai ser o Lasmar, o Rafael Lasmar. Ele está preparando um lance muito diferente, pessoal. Compensa acordar aí um pouquinho cedinho no domingo e acompanhar com a gente, viu? Top. Combinado, estaremos juntos, se Deus quiser. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Obrigado, Raisla. Obrigada, Riang. Desculpa aí pelas pressões que a gente faz de vez em quando e pega de surpresa. Desculpa pelas brincadeiras de ontem, Riang. Nosso amigo é meio impulsivo, mas tudo bem. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Que Deus lhes pague. Não sou impossível. Deus abençoe muito vocês e recompensem sempre, viu, gente? Um abraço a todos, ótimo fim de semana. Muito obrigada, viu, pela presença de todos. A gente fica muito feliz por ter vocês aqui. Espero vocês sempre, viu, nas próximas reuniões. Por favor. Obrigado a vocês, gente. Boa tarde. Obrigada, viu, Riane? Obrigado. Deus abençoe muito vocês, viu? Obrigada, Laís. Convite, viu? Ô, Breno, prepara aí, velho. Vou te ligar às 2 horas da manhã. Aí você, se você não atender. Ô, Riane. Ah,